Sejam bem-vindos. Sextou. Nem sei se existe esse verbo, mas eu vejo o pessoal comentando nas redes sociais. Chegou sexta-feira. Aliás, está acabando sexta-feira. Mais uma semana. Aliás, mês de abril, cerrou, acabou. Não tem mais. Aí, feriado, 1º de maio, já está logo aí. Fazer o quê, né? Vou aqui nessa câmera aqui. Finais de atendimento nos postos Sentinela. Não é que os postos pararam de atender, não é isso. Eles não vão ter mais aquele horário diferenciado, segundo a previsão da Secretaria da Saúde, que vai ficar aberto até mais tarde. Sabe por quê? Porque a dengue acabou, não está tendo mais dengue na cidade. Então, fazer o quê, né? Então, é que, na verdade, em razão do inverno, a tendência é nós termos menos mosquitos, Aedes aegypti, ferroando, mordendo, fazendo qualquer coisa e transmitindo doença na nossa cidade. Mas não é por causa disso, é porque em razão da seca, nós temos menos água acumulada em vários locais. Consequentemente, menos mosquito, menos transmissão da dengue. Perfeito? É isso daí? Então vamos lá! Veja a matéria para que nós saibamos que os postos deixarão de atender. Veja aí. Os 2 postos sentinelas para atendimento especial dos pacientes com sintomas da dengue foram desmobilizados. A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio de comunicado oficial, pontuando que a decisão teve como base a redução dos atendimentos de pacientes com suspeita de contágio da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Tá aí. Os 2 postos que atendem até altas horas já pararam seu atendimento. Consequentemente, quem precisar agora, seu posto de saúde ou UPA Santa Marta, PPA Jardim Novo, Hospital Santa Casa. Fica aí para vocês saberem, tá bom? Consórcio 8 de abril está contratando gente, está contratando pessoas, 41 vagas, vejam só. O Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de abril confirmou a abertura de um processo seletivo para o preenchimento de 41 vagas com início imediato e formação de cadastro de reserva. As oportunidades estão distribuídas para Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira, Estiva Gerbe, Conchal e Araras, divididas em 2 regiões distintas. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, através do site da ABCP, Associação Brasileira de Concursos Públicos, no endereço www.abconcursospublicos.org. As taxas de inscrição são de R$ 45 para cargos de nível fundamental, R$ 50 para níveis médio e técnico, e R$ 64 para cargos de nível superior. Os salários variam entre R$ 1.518 e R$ 9.680,38, dependendo da função e do nível de escolaridade exigido. A prova objetiva está marcada para o dia 8 de junho, em locais e horários ainda a serem anunciados. Olha aí que coisa boa, hein? Ai. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Eles estão contratando, mas pense que não é eles que estão contratando, são as prefeituras que estão aumentando vagas. Não é só Mogi Guaçu, o consórcio ele contrata para Mogi Guaçu, Arthur Nogueira, Mogi Mirim, Estiva, Cosmópolis e outros tantos municípios. Então tá aí, ó. Veja com o consórcio se você vai conseguir ou querer uma dessas 41 vagas. Tem salários muito bons lá, hein? Pense nisso, quem tiver interessado. Bom, vamos lá? Agora eu quero falar para vocês um capítulo novo de uma novela antiga, chamado Campo do TG.
Isso mesmo. Abrir o novo editorial. E 27 empresas se apresentaram para executar essa obra. Olha só, vejam. O processo de contratação de empresa para a reforma da Praça Francisco Marchesi, o campo do TG, foi republicado mais uma vez. A abertura dos envelopes com as propostas seria no dia 31 de março, mas precisou ser alterada para a última quarta-feira, 16. O mesmo processo havia passado por suspensão de edital no início do mês passado. De acordo com a nova reratificação, o processo para contratação de empresa para a reforma no campo do TG foi republicado devido à remoção de 2 itens da planilha orçamentária. Para a imagem, eu só quero fazer uma observação. Para essa obra, 27 empresas se apresentaram como voluntárias cadastradas ou habilitadas para terminar essa obra. Diferente daquele editorial, daquela empresa, daquela OSC, da Secretaria da Educação. Aquela uma não apresentou ninguém. De repente, do nada, apareceu uma única empresa e foi contratada. Está vendo como que as coisas são? Para finalizar essa obra, 27 empresas. Será que a Prefeitura vai realmente verificar a saúde financeira e profissional dessas empresas para verificar qual vai ganhar? Ou vai ser mais uma novela? E detalhe, neste pacote da reforma do campo do TG, está a UBS do IP amarelo? Está aí, ó. Isso é a entrada da cidade, é um cartão postal da cidade. Nós estamos vendo que logo aqui, ó, nós temos várias torres de edifícios sendo construídas. Eu pergunto para você, e agora, José? Essa novela termina ou não? Fazer o quê, né? Cada coisa que acontece, fazer o quê, né? Este final de semana está previsto nós termos temporais na nossa cidade. Por que que eu estou falando com você sobre isso? Eu vou mostrar, eu sempre falo isso, eu pego fatos que acontecem fora e trago para a nossa cidade. Esse fato que eu estou falando para vocês aconteceu em Viracopos, ali em Campinas. Por que que eu estou falando isso para vocês? Que pode acontecer em qualquer lugar. Quando nós falamos, cuidado com temporal e queda de rede de energia elétrica. Mata. É o que eu falo, nós temos que fazer isso para preservar vidas. Vida é vida, tem que ser preservada. Então veja essa matéria, um rapaz, um jovem de 32 anos perdeu a vida. E detalhe, ele não encostou no poste não, hein? Olha só a matéria. Um homem de 32 anos morreu na manhã desta quarta-feira após sofrer uma descarga elétrica ao tocar em um fio energizado às margens de uma rua em Campinas. Segundo as informações iniciais, o homem teria estacionado o carro em um canteiro lateral, área usada por motoristas de aplicativo como ponto de espera, e, ao descer do veículo, entrou em contato com a cerca de um terreno. O choque foi fatal e a vítima morreu no local. Ele não veio aqui e encostou no poste. Ele encostou numa grade. Só que o fio, eu não sei se vocês sabem, mas tendo qualquer situação de metal, ele transmite. Não sei se vocês vão lembrar que uma vez nós falamos para vocês que quando o fio de alta tensão ele cai no chão, vocês devem lembrar, se você estiver dentro do carro, não saia dentro do carro e coloque o pé para fora. Porque a partir do instante que você coloque o pé no chão, vai dar essa diferença de potencial e você pode ter um choque ou uma diferença que pode atingir você e pode até te levar à morte. Nesse caso que nós estamos falando para vocês, ele encostou em uma grade. Quando ele encostou, a grade estava energizada em razão da queda da fiação de alta tensão,
Quando a gente fala alta tensão, sabe aqueles normalmente 3 fios ou aqueles fios enrolados, normalmente coloridos, pretos e vermelhos? Então, aquilo é alta tensão. Normalmente o pessoal chama aquilo de rede primária. Aquilo gira em torno de aproximadamente 12.000 volts, só para vocês saberem. Se você encosta numa tomada 110, já dá um belo de um tranco, imagina lá em cima, que são 12.000 volts. 12.000 volts é muita coisa. Encostou na grade, ele encostou. Como o pé dele estava no chão, a hora que encostou na grade, essa diferença transformou o corpo dele praticamente numa transmissão de energia, um arco voltaico indireto, vamos dizer assim, porque o arco voltaico é quando você olha, você vê aquele desenho formando. A partir do instante em que ele encostou, ele virou o arco voltaico, ele se transformou no arco voltaico e a morte praticamente instantânea. 12.000 volts é muita voltagem. Fazer o quê, né? Bom, então vamos continuar a mão um pouquinho? Olha só. Antes de nós encerrarmos essa matéria, antes de encerrarmos esse bloco nessa matéria, antes de encerrarmos esse bloco, tem alguma foto, alguma reportagem sobre o velório da Sua Santidade, o Papa Francisco? Se tiver, coloca para nós aqui, porque hoje o caixão dele está sendo lacrado definitivamente para ele ser sepultado amanhã. Então, aí ó, está aqui agora, eu não sei se vocês sabem, mas aqui nós não temos um caixão, na verdade são 3 caixões. Nós temos o caixão de cerejeira, se não me falha a memória, segundo o Papa agora, ele exigiu um caixão de zinco. Então nós temos o caixão de madeira, o caixão de zinco que vai ser selado, e depois tem um outro caixão, que eu não lembro agora, uma outra madeira. Não, o de dentro é cipreste, depois o caixão de zinco e por fora o caixão de cerejeira, que é uma madeira mais nobre. Tudo isso é lacrado e hoje tem a cerimônia de lacração do caixão e amanhã ele vai ser sepultado. Então, só para vocês saberem, e como eu disse na reportagem no começo da semana, que nós falamos para vocês que ele sendo sepultado, nós vamos ter aí 3, 4 dias para fazer, vamos dizer assim, um colegiado de cardeais. Vai ter esse colegiado de cardeais que eles vão se reunir, bater papo, e a partir de segunda ou terça-feira, aí sim começa o conclave. O conclave acontece dentro da Capela Sistina, só para vocês saberem. Essa primeira reunião não é um conclave, é simplesmente, vamos dizer assim, um bate-papo entre os cardeais, para eles decidirem que rumo que eles vão querer dar para a igreja. E aí, após, quando eles entrarem na Capela Sistina, aí sim vai ter a votação, aquela chaminé, fumaça preta, fumaça branca, quando o Papa já estiver eleito. E nessa eleição está prometendo tumultos ou, vamos dizer assim, situações. Aliás, já começou o primeiro, um cardeal expulso da igreja está exigindo participar do conclave. Como que os cardeais vão agora trabalhar essa situação? A situação está ficando... Vamos aguardar as próximas reportagens sobre esse assunto. Vamos para o intervalo, a gente volta rapidão. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Rotavírus tem vacina? A vacina de HPV é só pra meninas? Quem toma tríplice tem que tomar varicela? Tá com dúvidas? Chama o VAR. Que VAR? O Varcina. Quando a gente tem dúvidas, a gente chama o VAR. Então, o Vacina Sem Dúvidas é tipo o VAR. No site Vacina Sem Dúvidas, você fica sabendo tudo o que precisa para proteger toda a sua família. Vacinas são fundamentais para garantir a saúde de todos. Corra até o posto de vacinação mais próximo. Governo do Estado. São Paulo, são todos. A MDTV para toda a família. Muito rock and roll. Muita adrenalina pra você. Muitos conselhos Novas ideias. e convidados.
com muita balada e azaração. Música bonita aqui na MDTV. O programa é feito para você de casa. E claro, muita informação de Mogi Guaçu e região. Vem curtir com a gente a MDTV. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Estamos de volta com o Jornal de Olho na Cidade. Nós tivemos uma ocorrência na região do Sacaída. Foi essa semana, onde nós tivemos vários disparos de arma de fogo. E quarta-feira à noite, encontraram um corpo em estado avançado de decomposição. Sabe onde? Ali, bem próximo à entrada do Jardim Suécia. Ainda é na Emília Martini. Só que tem uma parte ali que falta ser duplicada, que já teve dinheiro, verbas várias vezes, que pela prefeitura já consta essa duplicação, só que se você olhar fisicamente na avenida, não existe asfalto. Então, para vocês verem como que está a situação. E, em razão disso, um corpo foi encontrado. Veja a matéria. O corpo de um homem já sem vida foi encontrado por populares na manhã desta quinta-feira, 24, em um trecho da Avenida Emília Martini, na região do Jardim Suécia. Com as equipes chegando ao local indicado, foi constatado que a vítima já se encontrava sem vida e apresentando ferimentos na testa e numa das pernas. De acordo com o registro da ocorrência, o cadáver já apresentava sinais de rigidez cadavérica, indicando que a morte tem ocorrido entre a noite de quarta-feira e a madrugada. O registro feito pela PM aponta que um familiar da vítima compareceu ao local onde o corpo foi encontrado e relatou que a vítima havia sido agredida na noite anterior, não tendo mais detalhes sobre o ocorrido. Vocês estão vendo aqui? Por que nós mostramos imagens genéricas e não propriamente dito? Nós procuramos preservar a imagem das pessoas. Por que eu falo isso? Porque daqui a pouco os familiares vão estar vendo essas fotos. Vocês lembram quando nós falamos de um corpo encontrado no rio, na estrada da Cachoeira? Nós mostramos a foto, vamos dizer assim, desfocada. Por quê? Porque depois a família nos procurou e falou assim: obrigado, coronel, por não ter mostrado a foto do meu irmão. Obrigado por não ter mostrado a situação em que ele estava. Você entendeu? Então, nós não procuramos mostrar a foto porque ele morreu. Mas e os familiares que ficam? Falam assim, mostrou a foto, ficou. Então, nós não mostramos as fotos, deixamos as fotos sempre genéricas. Mas essa foto ela aconteceu ali, na Emília Martini, quase lá próximo ao posto de saúde, onde o corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição. Significa que ele já estava lá há pelo menos mais de 48 horas neste local, hein? Pra vocês verificar que o negócio está fácil, não. Vamos continuar para frente, que para trás vem gente? Perfeito? Então, mais notícia. SP-340. Lembra quando eu falei para vocês que eu sou um frequentador assíduo da SP-340? Pois bem. Agora foi no sentido inverso normalmente que eu faço. Normalmente eu faço o sentido Mogi-mirim. Essa foi no sentido Mogi-mirim, Mogi Guaçu ou Mogi-mirim sentido Aguaí. Cada um pode interpretar do jeito que for. Naquela subida ali, estava o condutor da moto, um homem, atrás uma mulher. Segundo o que nós apuramos, parece que o pneu furou. E logo atrás, um caminhão.
um acidente feio. Vejam só. Uma pessoa acabou falecendo e outra socorrida em estado grave no final da noite desta quarta-feira, após ambas serem atropeladas por um caminhão que seguia a rodovia Doutor Ademar Pereira de Barros, CSP 340. O acidente ocorreu pouco antes das 23h30, quando o motorista de uma carreta Scania que transportava paras de papel seguia sentido Mogi Guaçu no Aguaí e por razões ainda a serem apuradas pelas autoridades veio a atingir as duas pessoas que seguiam pela rodovia. O condutor da moto, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, enquanto a passageira foi socorrida em estado gravíssimo pelo SAMU. Olha a situação que ficou o caminhão. Tem outra foto para colocar, por favor? Tem mais alguma? Se tiver, só porque eu quero falar. Por que eu quero mencionar para vocês, que eu quero dizer dessa situação? Aqui já está noite, quando a foto foi tirada, mas foi bem à tardezinha. Tem um horário do dia, aliás, dois horários, o da manhã e o da noite, que a gente chama de lusco-fusco. O que é o lusco-fusco? É aquele horário que nem está dia e nem está noite. É um período curto, que não acende o farol porque está dia, ou acende o farol porque está noite, mas ainda está claro. Então, o que acaba acontecendo? Nessa hora, a vista fica um pouco... Ela tem que se adaptar, sair do dia para a noite ou sair da noite para o dia. Essa adaptação, nesse horário, ele é muito crítico, muitos acidentes acontecem. O motociclista foi frenando a moto, o caminhão, com toda certeza, não viu essa moto, atropelou. O condutor da moto faleceu na hora, a mulher que estava na traseira foi socorrida em estado gravíssimo. Compareceu ao local SAMU, bombeiro, a concessionária, em razão desse acidente. E até o encerramento desse jornal nós não tivemos mais notícia dela. Porém, o motociclista morreu, o condutor da moto morreu na hora. Só para vocês saberem. É aí que eu falo. Você está transitando na lateral, não reduza a velocidade para ficar olhando. Reduza a velocidade e mantenha o foco na pista e continua caminhando, continua o tráfego. Não para querer ficar olhando que você acaba provocando um novo acidente. Tenha sempre em mente isso. Continue o foco no trânsito. Olhe para frente. E não pare o carro. Se você parar... Primeiro, você está cometendo uma outra infração. Se você parar, você pode provocar um outro acidente. Perfeito? Só para vocês saberem. E por falar em acidente, nós tivemos mais um acidente. Só que agora no sentido Mogi-mirim, Mogi Guaçu. Detalhe, envolve criança. Vejam só. Um veículo que trafegava pela rodovia Najib Shaib, Mogi Guaçu Mogi-mirim, se envolveu em um acidente de trânsito com um Nissan Kicks e acabou apreendido. O acidente foi ocasionado, provavelmente, pelo mau estado de conservação dos pneus do Gol. Segundo o relatório da polícia, o Gol era ocupado por um homem, o condutor, e uma mulher com criança no colo. Não havia cadeirinha no veículo. E os pneus estavam carecas, inapropriados para rodar, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. O motorista foi autuado e o Gol apreendido. Antes de eu falar dessa matéria, vocês estão vendo aqui? O pessoal está falando que o veículo que estava com o pneu careca, sem cadeirinha, papapá, envolveu em acidente. Você sabe como identificar um pneu careca? Você consegue identificar? Não sabe? Então eu vou mostrar o vídeo para vocês agora, para vocês saberem como que se identifica um pneu careca. Existe um negócio chamado TWI. Então nós vamos fazer um vídeo curtinho para mostrar para vocês onde está o TWI e como que você não só identifica, você mesmo consegue saber se está na hora ou não de fazer a substituição do seu pneu. Vejam esse vídeo rapidinho e nós voltamos para essa ocorrência daqui a pouquinho.
E bem exatamente nesse ponto nós temos um marcador chamado TWI. Este marcador indica quando que é o momento certo de fazer a troca. Se você olhar atentamente para esse pneu careca que nós temos aqui, é possível ver que o marcador do TWI já alinhou com o nível da borracha. Isso quer dizer que já passou da hora de ser trocado. Dá um close aí. Vocês estão vendo o TWI aqui, ó? Isso aqui é um TWI, ó, só para vocês saberem. Ó. Se você olhar no pneu, você vai verificar essa saliência que vai estar no sulco do pneu. Isso aqui é criado na hora da vulcanização. Isso é conhecido como TWI. Tem como voltar agora aquela foto do acidente, mostrar o pneu? Consegue dar um close no pneu para nós? Opa! Consegue aumentar o pneu, ampliar a foto do pneu para nós? Vamos ver se a gente consegue achar o TWI aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Primeira coisa, vocês estão vendo o sulco? Não. Então, se o sulco já desapareceu, significa que já passou da hora de você trocar o pneu. Aqui você já nem está vendo mais o TWI. Por quê? Porque ele já foi consumido pela bandagem ou pela rodagem na pista. Vocês imaginaram esse pneu aqui em dia de chuva? O que acontece no dia de chuva? Essa bandagem, quando você tem aquele sulco, você passa na água, ou você tem hidroplanagem ou aquaplanagem. O que significa? A água cria-se uma película na terra, no asfalto ou no leito carroçável, e o carro navega por cima. Esse sulco é exatamente para ver a aderência e o pneu encontrar a massa asfáltica e não navegar em cima da água. Agora, vocês imaginam esse pneu aqui em dia de chuva. Ah, coronel, mas não está chovendo. Perfeito, não está chovendo. Vocês acham que esse pneu aqui ele vai dar atrito com a massa asfáltica? Não. A tendência é quando der a frenagem, ele vai, vamos dizer assim, navegar, nadar sobre a pista com mais acidente. E nesse caso, quem levou a pior foi o seu condutor e os passageiros do veículo, que era o pai, a mãe e a criança que estava no colo dela. Detalhe, a criança não estava numa cadeirinha. O que acabou acontecendo? Bateu o carro. Eu nem vou falar em frenagem. Eu nem estou falando em frenagem. Estou falando bateu o carro. Bateu o carro. Mesmo que o carro venha atrás ou bateu de frente, o que acaba acontecendo? A criança ela é lançada à frente. A criança é lançada à frente porque ela não está presa à cadeirinha. E os passageiros têm o efeito chicote. Se ele tiver com o cinto, bateu atrás, ela vai para frente e volta. Isso normalmente desloca a coluna cervical. Só para vocês verem o que a gente tem que tomar cuidado quando chega num acidente. Você tem que observar tudo isso antes de começar a fazer os socorros. Perfeito? É isso daí. E não é só por isso não. Agora vamos falar de coisa boa. Isso mesmo. Coisa boa. Duplicação. Isso mesmo. Nós vamos ter uma breve duplicação ali do campo do TG, a rotatória do Jardim Igaçaba. É um trecho curto, mas que vai facilitar para muita gente. Vejam só a matéria. A Prefeitura vai duplicar trecho da Avenida Paula Amorim, entre o Jardim Igaçaba e o Parque Cidade Nova, na lateral do Estádio Municipal. O prefeito Carlos Nelson Bueno, o Furno. A obra está orçada em R$1 milhão. A duplicação da Avenida Paula Amorim será entre a Rua Antônio de Freitas, no Parque Cidade Nova, até a rotatória do Jardim Igaçaba, paralela à via existente, hoje de mão dupla. O trecho tem 115 metros de extensão. A duplicação vai acontecer nessa faixa aqui, ó, só para vocês saberem. Do lado do estádio aqui, onde acontecem os jogos. Normalmente a final é feita aqui dos jogos do futebol amador. Vai ser duplicado aqui do campo do TG, que é logo um pouco atrás aqui, até a rotatória que está aqui embaixo. Tem uma outra foto mostrando o desenho de como que vai acontecer, como que vai ficar? Só para eu mostrar para todo mundo, para ficar mais fácil. É um trecho curtinho que vão fazer, mas
que já, vamos dizer assim, facilita bem o trânsito. Aquela outra foto que mostra o desenho, o que eu quero falar para vocês? Então, aqui, ó, tá aqui o trecho. Ó. Aquela foto que mostrou é bem aqui em cima, ó. Bem aqui, ó. Isso, bem aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Tá. A foto é dali. Então, ela vai vir, ela vai fazer esse breve anel aqui em cima, ó. Ó, vai fazer esse anel, com possibilidade de você fazer o retorno. Ó, quem vai sair, vamos dizer assim, da praça ali, do Campo da Brama, vai voltar. Essa mão aqui agora vai ser mão única, pelo que nós ficamos sabendo. Eles vão transformar essa mão em mão única. Vão fazer, e aqui vai ser, a duplicação vai ser nesse trecho aqui, ó, até a rotatória aqui embaixo, bem próximo ali à escolinha. E dali você, aí, daqui, ó, bem próximo à rotatória. E daqui você pode seguir destino ou para a Avenida Brasil, ou sentido a rodovia, e aí você pode caminhar para todos os lados. Fala que essa obra vai terminar ainda esse ano. Não sei, porque ultimamente as obras começam e não estão encerrando. A gente está tendo que tomar muito cuidado quando a gente fala aqui de prazo, porque você falou que ia terminar e não terminou. Não é assim, não depende de nós, a gente só fala as informações que nós temos. Uma obra pequena como essa aqui, a gente sabe que, se quiser, começa e termina rapidamente. Detalhe, hein? Detalhe. Somente porque veio verba de fora, porque senão não teria. Porque verba da prefeitura não temos nenhuma. Perfeito? É perfeito, não é prefeito. Perfeito? Então tá bom. E assim vamos encerrar o nosso jornal de hoje, dessa linda, bonita e maravilhosa sexta-feira. Um excelente final de semana a todos vocês. Fiquem com Deus. E lembre-se, vidas nós temos uma só. Curta, aproveite. Faça você a sua própria felicidade. Não dependa de outras pessoas para você ser feliz. Perfeito? Então, excelente final de semana a todos. Fiquem com Deus. Não posso deixar nosso grande e forte abraço a todos. Obrigado pela audiência. Até segunda-feira. Um excelente final de semana. Obrigado. Não esqueça, hein? Até segunda.